Eu quero conversar com vocês lutando por sua liberdade. Eu quero trazer, Deus colocou no meu coração esse tema para a gente meditar nesses minutos, nessa questão de a gente lutar, da gente não ficar num lugar apenas passivo. Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de libertação, às vezes a gente fica esperando que o pastor venha, que um libertador venha, alguém faça alguma coisa por mim. Eu estou desesperado, eu estou angustiado. E a gente precisa de ajuda, e a Bíblia diz isso mesmo, mas eu também sou parte atuante nesse processo. Quem aqui já passou por um processo de libertação, quem aqui já teve que confessar seus pecados, seus traumas, suas dores, muitas vezes vai entender o que o pastor está falando, o que eu estou falando. Nós não podemos ficar passivos num processo de ver as coisas acontecendo, de ver muitas vezes o inimigo escravizando pessoas, escravizando a nossa família, muitas vezes escravizando a nossa própria vida, e nós às vezes ficamos numa atitude passiva. Não, nós temos que também lutando então por sua liberdade. Eu quero pegar um homem que me impressiona muito a atitude dele, no momento em que ele vai lutar pela sua cidade, ele vai lutar pela sua família, ele vai lutar pelos seus liderados, ele vai lutar pelos aqueles homens que caminhavam com ele, ele vai lutar, e é um homem que é experimentado em lutas, ele já passou por várias lutas, ele enfrentou grandes lutas, todas elas que ele venceu com Deus, e é um homem realmente que me impressiona através da sua fé, do seu grande exemplo daquilo que ele fez e da forma que ele venceu. E eu quero ler o texto, está lá em 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, a ler uma história que vai falar sobre o rei Davi, um homem que em algum momento da vida dele, nesse momento aqui especificamente, ele vai fazer algo sem consultar a Deus, ele se muda, ele sai, porque ele é perseguido por Saul, então ele vai buscar refúgio, ele vai buscar abrigo no meio do inimigo. Ou seja, ele vai morar na terra dos filisteus. E Israel naquela época, ela tinha o quê? Israel estava constantemente em guerra contra os filisteus. E Davi vai fazer algo aqui que não é normal. Já ouviu a expressão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? É mais ou menos isso. Davi já estava falando isso há muitos anos atrás, há vários séculos atrás, ele já estava falando esse provérbio. Que um ditado, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso que ele vai tentar fazer, ele vai fazer uma associação com aqueles que eram inimigos de Israel. Porque o rei Saul estava perseguindo ele. Mas diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que chegando Davi, os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aioná, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal. Lembra lá da campina de Nabal, do campo de Nabal? O carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma do povo, de todo o povo, estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30. Olha só o impacto das nossas decisões. Olha o impacto das tuas escolhas, das tuas decisões que você toma. E muitas vezes a gente não consulta Deus em algumas decisões que a gente faz ou do que a gente toma na nossa vida. Olha o impacto que traz sobre a nossa própria vida, mas também pode trazer sobre a tua família, sobre os teus filhos, pode trazer no teu emprego, pode trazer nos teus relacionamentos. Então Davi se levantou e passou com os seus 600 homens. Lembra aqueles homens da caverna de Adulão? Que eram homens que se ajuntaram a Davi, amargurados, entristecidos, homens, algumas versões vão dizer que eram quase que desprezíveis, marginalizados. Então olha só, esses homens agora foram formados por Davi. Então aqueles 600 homens que com ele estavam, Aaques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aaques em Gate. 1 Samuel 27, 2 e 3. Davi vai buscar ajuda no meio do inimigo. Então Davi, ele está sendo perseguido, ele está em Israel e ele está sendo perseguido por Saul.
Quem já leu a história sabe que Saul foi movido para tentar matar e acabar com a vida de Davi. Então, onde Davi estava, ele mandava o exército perseguir Davi. Tenta se refugiar da perseguição de Saul. Ele tenta fugir daquela perseguição do rei de Israel, no caso de Saul. Então Davi vai agora para um extremo. Ele vai procurar abrigo dentro dos limites do inimigo. Parece uma coisa ousada. As circunstâncias que vivemos podem distorcer nossa realidade dos fatos. O momento de vida que você vive, o momento ou a crise que você vive, ela pode distorcer a tua realidade dos fatos que você está vivendo. É isso que Davi vai fazer. Então Davi vai agora e vai em direção ao rei e vai pedir um espaço para ele morar. Ele vai dizer, olha, eu estou sendo perseguido e eu quero ficar aqui no meio de vocês. Só que ele era inimigo. Se você olhar o capítulo 23 desse mesmo texto de 1 Samuel, Davi vai lutar contra os filisteus para libertar Keila, uma outra cidade. E aí Davi vai fazer, ele vai consultar a Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai com seus homens e vai lá e liberta aquela cidade, liberta os bens daquela cidade das mãos dos filisteus. Ele já sabia, então ele estava em guerra também contra os filisteus e agora ele vai buscar se tornar aliado, vai buscar exílio na terra do inimigo. Olha quantas decisões você já tomou na tua vida que impactaram outras pessoas, que impactaram até mesmo a tua vida. Você já pensou nisso? Decisões que às vezes a gente toma sem raciocinar, sem pensar direito, sem elaborar, sem pensar em consequências que podem acontecer, e a gente simplesmente vai lá no impulso e toma uma decisão. E depois o peso daquela decisão, dependendo da escolha, dependendo dos fatos que acontecem, são coisas que vão para o resto da nossa história, para o resto da nossa vida. Existem consequências dos nossos atos que não se apagam. Deus perdoa? Perdoa. Deus restaura? Restaura. Mas existem coisas que ficam como uma marca sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas. São o impacto das nossas escolhas, o impacto das nossas decisões. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate, e Davi ficou com Aques em Gate. O perigo presente pode obscurecer as promessas de Deus. Davi estava se sentindo ameaçado por Saul. Davi se sentia perseguido por aquele que era o aliado dele, aquele que ele ajudou, aquele que ele foi enfrentar o Golias quando ele estava lá no campo de batalha. Saul com os soldados com medo, Davi se posiciona e enfrenta Golias, aquele que Davi se torna capitão, ele se torna general dos exércitos de Saul, aquele que era o seu amigo, aquele que era seu companheiro, aquele que era o rei sobre a vida dele, que cuidava dele, agora se volta contra ele. Olha só, preste atenção, o perigo presente, o perigo que você vive, a dificuldade que nós vivemos hoje, pode obscurecer, pode tampar a nossa visão, e daí nós paramos de olhar para as promessas de Deus. Davi tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, sim ou não? Tinha. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, porque aqui Samuel já estava morto. Davi já tinha sido ungido rei, e ele, por causa da perseguição, por causa do medo presente que ele estava enfrentando, ele parou de olhar para as promessas de Deus sobre a vida dele. E ele para e fica paralisado. A estratégia do rei foi uma estratégia errada. Ele vai então em direção e vai pedir um lugar. Em momentos de tensão, podemos tomar decisões precipitadas. Evite de tomar decisões que podem mudar a tua vida no momento de tensão. Momento de tensão, momento em que nós ficamos muito angustiados por alguma coisa, a tendência da gente tomar a decisão ou fazer uma escolha muito precipitada, às vezes nós erramos. Na maioria das vezes nós vamos errar. E isso traz um impacto, não só sobre a minha vida, mas pode trazer um impacto sobre a próxima geração, pode trazer um impacto sobre a vida dos teus filhos. Traz impacto sobre a tua igreja, sobre o ministério. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses em que Davi desobedeceu a Deus. 1 ano e 4 meses em que Davi fugiu daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele, e ele vai tentar se esconder, porque na cabeça dele ele dizia:
no meio do inimigo, Saul não vai mandar ninguém para me matar. Se eu ficar morando aqui no meio dos filisteus, Saul não vai mandar ninguém atrás de mim. Ele tenta resolver o problema criando um outro problema. Ele tenta resolver um problema fugindo do problema. E às vezes nós fazemos isso. Não queremos encarar a situação que nós estamos enfrentando. Então não queremos lutar contra aquelas dificuldades que nós enfrentamos. Então achamos que levantar o tapete e varrer tudo para baixo do tapete vai resolver. Eu quero te dizer que não vai resolver. Tem coisas que não vão se resolver. Aquela história, sabe aquele negócio? Ah, pastor, deixa que o tempo cura. O tempo não cura. O tempo não cura porque ficam traumas na vida da gente que precisam ser tratados. A gente precisa se olhar num espelho, olhar para nós mesmos e olhar aonde nós estamos errando para a gente consertar aquilo que precisa ser consertado. Então Davi vai pelo caminho mais fácil, tempo longe da vontade de Deus, 1 ano e 4 meses em que esse homem ficou longe da vontade de Deus. E aqui cabe uma pergunta: você está longe da vontade de Deus? Se você está, há quanto tempo você está longe da vontade de Deus? Aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você está fazendo hoje é a vontade de Deus para a tua vida, você tem certeza? Desobediência causa dores, perdas e sofrimentos. A desobediência sempre vai vir. Sabe qual é o resultado da desobediência? Vai ser dores, perdas e sofrimentos. Não conheço ninguém que desobedece que fica bem. Você pode desobedecer, mas saiba que você vai ter dores, você vai ter perdas e você vai ter sofrimento. É isso que é o resultado da desobediência. É isso que vai acontecer. Então, entenda isso. Você está impactando, as tuas decisões impactam a tua vida, mas impactam a vida das outras pessoas. E quando impacta a vida das outras pessoas, a gente tem que pensar muito bem nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Eu vi ali um post agora. A pessoa falou assim, pessoas que estão casadas e dizem assim, eu quero me separar porque o amor acabou. Embaixo o cara colocou ali, deixa eu fazer uma pergunta. Quando acaba a gasolina do carro, você abandona o carro e pega um outro carro novo ou você bota gasolina no carro? Acabou a gasolina no meio da estrada, o que você faz? Você abandona o carro? Não. Você vai num posto, compra gasolina, bota no carro e liga o carro e vai embora. Mas com o casamento a gente diz que o amor acabou, então é mais fácil trocar de marido, trocar de esposa, abandonar um casamento, abandonar uma família, abandonar um filho. É isso que a gente faz quando acaba a gasolina do carro? Não, a gente vai lá e compra gasolina, bota e continua andando com aquele carro. Por que nos relacionamentos às vezes a gente quer fugir? Por que às vezes diante da dificuldade a gente não quer resolver ou a gente não quer enfrentar? Então entenda isso, a desobediência vai ter como resultado dor, perda e sofrimento. Vamos voltar ali para o texto de 1 Samuel, isso era só para introduzir, capítulo 30. E quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, a chegada do desastre. Interessante, se a gente perceber, Davi vai sair para lutar. Agora eu quero perguntar para você, um homem experimentado em guerra, Davi era um homem experimentado em guerra. No mínimo ele comete um erro de estratégia aqui, concorda comigo? Ele deixa as suas mulheres, ele deixa os filhos, ele deixa os idosos, ele deixa um monte de gente para trás e sai com todos os soldados para a batalha. Ele deixou o quê? A cidade totalmente desprotegida. Ele não se preocupou em deixar uma parte do exército protegendo a cidade. Quantas vezes nós fazemos isso? Deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família desprotegida e aí vem a devastação. E aí ele chega e vê que a cidade tinha sido tomada, que a cidade tinha sido saqueada, não apenas saqueada, eles tinham sido levados, a sua família toda e a família dos 600 guerreiros que estavam com ele, também tinham sido sequestrados, e a cidade estava em ruína, estava incendiada. Os amalequitas vieram incendiar a cidade. Aqui é a chegada do desastre. O que a gente aprende aqui? Que o desastre pode chegar na vida de qualquer um de nós a qualquer momento. A qualquer momento pode chegar uma notícia difícil. Pode chegar um problema para a gente enfrentar e que a gente não está, às vezes, preparado para enfrentar. É isso que está acontecendo aqui. Chegou o desastre. Chegou um dia em que Davi volta. Imagina você sai de casa, está tudo bem, Marilene, aí passa o Milton, um furacão, e quando você volta na tua casa, cadê a tua casa? Ih, minha casa não está mais aqui. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens saíram para ir para uma batalha, e quando eles voltam para casa, eu imagino eles voltando,
e de longe vendo aquele monte de fumaça, porque não fazia muitos dias que os amalequitas tinham passado por ali e tinham incendiado, e você sabe que para incendiar uma cidade, o fogo fica ali, aquela fumaça ficou ali, naquele lugar, aquele cheiro de queimada, aquele destroços para todos os lados. É isso que está acontecendo, então chega o desastre. Mas existe o caminho da tragédia. A chegada de Davi e seus homens a Ziclag. A cidade tinha sido incendiada. As esposas e os filhos foram levados cativos. Um homem experiente comete um erro grave. Um homem experiente comete um erro grave. Quais são os erros que nós cometemos? Somos homens e mulheres experientes. Quais são os erros que nós cometemos? Que às vezes fragilizamos as pessoas, deixamos a nossa casa sem proteção. Deixamos a nossa vida sem proteção. Olhamos e não percebemos o que está acontecendo ou o que está por trás daquilo. É um caminho, ele fez uma caminhada para uma tragédia, ele foi caminhando. No momento em que ele se distanciou da sua família, que ele se distanciou da cidade, ele foi deixando tudo aquilo sem proteção, desguarnecido, e ele foi em busca de algo, de um sucesso pessoal numa batalha, e quando ele volta, ele encontra o maior fracasso da vida dele, que é a sua família toda levada, presa em cativeiro. Porque ele olhou apenas para um lado, ele apenas pensou numa conquista, ele não pensou no que poderia acontecer. Existem inimigos que são traiçoeiros, eles vêm apenas por trás. Eu estava olhando esses dias, eu gosto desses programas que falam de animais, e esses dias eu estava olhando, e achei muito interessante os leões, primeiro que quem caça são as leoas, né? Os leões mesmo são, eles só se aproveitam, quem caça mesmo são as leoas, vocês sabiam disso? São as leoas que fazem as caçadas realmente, os leões se aproveitam, só vão caçar quando eles pegam a presa muito fácil, mas não é isso que eu quero falar, mas são as leoas que caçam. Interessante que eu vi, estava vindo uma manada de búfalo andando, e os leões estavam jogados ali na relva, ali na grama, como que não quer nada. O leão se fazendo de morto, as leoas fazendo de morto, lá deitadinha, aquela manada de búfalo caminhando. Os filhotinhos mais no meio, e os leões ali olhando, tudo com fome, mas tudo olhando, contando, 1, 2, nós não estávamos contando. Só que o que me chamou a atenção, sabe o que me chamou a atenção? A estratégia que eles usam. Eles foram olhando e a manada vai indo de búfalo e vai ficando alguns para trás. Sabe quem ia ficando para trás? Os cansados. Sabe quem ia ficando para trás? Os doentes. Sabe quem ia ficando para trás? Os filhotes, os indefesos, aqueles que estavam com alguma dificuldade iam ficando para trás. As leoas não estavam preocupadas com a grande manada, elas estavam apenas de olho naqueles que estavam vindo como retardatários, aqueles que estavam ficando para trás. E isso acontece às vezes dentro das nossas casas, nós vamos deixando a nossa família em segundo plano e vamos deixando para trás. E no momento certo as leoas levantam e elas vão em direção àquele alvo. Aquela búfala que estava mancando, que tinha quebrado a perna, foi pular o rio, alguma coisa aconteceu, algum ataque ela já tinha sofrido, e ela vinha mancando, ela ficou para trás, e ela foi uma presa muito fácil para as leoas. É assim que o inimigo faz, muitas vezes comigo e com você. Ele vai esperando, vai ficando à espreita, esperando que você, porque ele vai atacar para aqueles que estão distraídos. Davi se distraiu em um momento da vida dele. E nesse momento ele colocou em perigo toda a sua casa, toda a sua família. Era um homem experiente, então ele fez o caminho da tragédia. Uma tragédia que já estava anunciada, Davi vai fazer esse caminho até chegar nessa tragédia. Buscamos o sucesso a todo custo. Não é assim? Muitas vezes nós buscamos o sucesso. Os fins justificam os meios, é isso mesmo? Buscamos o sucesso pessoal, financeiro, profissional, ministerial, e muitas vezes machucamos as pessoas que amamos. Para alcançar alguma coisa, para alcançar algum sucesso, eu não preciso ferir as pessoas que estão ao meu lado, eu não preciso ferir as pessoas que eu amo, mas muitas vezes nós fazemos isso, deixamos eles em segundo plano. Quando estamos em crise, buscamos um culpado, não é assim? Sempre quando algo dá errado na vida da gente, não é todo mundo, você já amadureceu, agora você não faz mais isso. Mas tem muita gente que sempre procura um culpado. O casamento não deu certo, mas é por causa dele. O casamento não deu certo, mas o senhor não conhece a minha esposa, pastor, o senhor não conhece a minha sogra, mas você casou com a sogra? Não, você casou com a filha da sogra. Então nós vamos buscar culpados. Davi, ele vai buscar algo sem consultar a Deus, e ele vai morar no meio do inimigo. Somos treinados para vencer, conquistar e ser bem sucedido. Não é isso? Nós somos treinados. Mas e quando você não vence? E quando você não conquista?
E quando você não é bem sucedido em alguma coisa da tua vida, porque nós fomos treinados para vencer, vencer e vencer. E quando alguma coisa não acontece, como que você lida com a tua frustração? Davi saiu para conquistar, ou você acha que Davi saiu para perder a batalha? Davi não saiu para ir batalhar para perder, Davi saiu para conquistar, para voltar com despojos, para voltar com gado, com prata, com ouro. Davi saiu para vencer. Só que quando ele voltou, o que aconteceu na retaguarda dele? Ele tinha sofrido uma derrota. Aprenda isso. Nenhuma vitória, nenhum sucesso vai valer a derrota da tua casa. Nenhum sucesso, por maior que seja, por mais conquistas que você tenha, não vai valer o preço da tua família, de você perder quem você ama. Precisamos compreender então o caminho da tragédia. Eles vão perder a liberdade. Olha o que acontece: Davi e seus homens foram à cidade, eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Cativeiro espiritual, igual a opressão. Não é o fato de a gente estar na igreja, não quer dizer que a gente não sinta opressão. Sabe como é que a gente sabe se alguém está com opressão? Veja se qualquer um pode ter opressão. Pensamentos que vêm aonde? Na tua mente, eles vêm para te oprimir. Sintomas de opressão, pensamentos de derrota, de fracasso, não vai dar certo, eu não consigo. Isso é grande demais para mim. Eu não vou conseguir dar conta. Opressão, a opressão pode chegar para mim e para você, pode ser cristão ou não cristão, pastores, eu conheço pastores oprimidos. Qualquer um de nós pode passar por um momento de opressão na nossa mente. Pode ser um cativeiro conjugal, relacionamentos abusivos. Pode ser um problema familiar, vícios. Famílias que vivem em disfunção, que tem vários vícios. E quando eu falo de vício, eu não estou falando só de bebida. Eu não estou falando só de cigarro. Não, eu não estou falando só disso. Eu não estou falando de vício somente nesse sentido. Vícios realmente, de viver preso em pecados. E famílias que não vencem. Pode ser um problema financeiro, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão sempre endividadas. Então tem vários tipos de cativeiro, pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser dentro de relacionamento. Mas não importa qual seja, isso tudo vai nos levar para um lugar onde a gente não tem mais liberdade, onde a gente perde a liberdade. As mulheres de Davi, os filhos de Davi, a casa de Davi, se não fosse o suficiente, a casa daqueles 600 homens estavam todos agora vivendo dentro de um cativeiro. Todos aqueles homens, todas as mulheres, todas aquelas famílias estavam vivendo dentro de um cativeiro. O que acontece? Quando a gente está dentro de um cativeiro, a gente vai ser ferido. Ninguém quer ficar preso. Alguém aqui quer ficar preso? Alguém aqui quer ficar dentro de uma gaiola? Quer ficar dentro de uma jaula? Alguém aqui quer ficar dentro de uma prisão? Alguém quer ficar algemado? Não, mas muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, nós já estamos feridos, nós já estamos isolados, nós já estamos aprisionados. E entenda, um ferido vai ferir os outros ao seu redor. Se você está com o teu coração ferido, a tendência é que você vai ferir as pessoas que se aproximam de você. É isso que está acontecendo. Procura deixar as pessoas acuadas. Aqueles homens se voltam agora contra Davi. Davi se sente aonde agora? Ele vai se sentir daqui a pouco, ele vai se sentir acuado diante daquela situação. Porque afinal de contas, aqueles homens seguiam a quem? Quem era o líder deles? Davi era o líder deles. Então agora Davi se sente acuado no meio daquela situação que está acontecendo. Daquele problema. Ele perde a liberdade. Ele está livre. Mas ele se sente acuado. Você já se sentiu acuado em alguma situação? Parece que as pessoas ficam olhando para você, parece que a pessoa está te acusando, parece que a pessoa tem algo para te falar. Agora vai ser levantado aqui um lamento coletivo, todos aqueles homens vão chorar. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Gente, imagina chorar até não ter mais força para chorar. Imagina você chorar até não ter mais nem lágrima para sair dos teus olhos. É isso, até acabar as suas forças. Todos foram afetados, aqui todos foram afetados, porque a cidade tinha sido dizimada, devastada. Todos aqueles homens tinham perdido algo. Todos aqueles homens que estavam com Davi estavam perdendo algo valioso para eles. Não era apenas a casa deles, mas era a história deles.
era a geração deles, era o futuro deles. Tudo aquilo tinha sido roubado, sequestrado. No meio da dor, pode se levantar a solidariedade. Não foi isso que nós vivemos esse ano no nosso país, lá com o Rio Grande do Sul? Uma tragédia que acontece num estado onde a água toma conta de várias cidades, muitas vidas foram ceifadas, mas no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, se levanta o quê? Um ato de solidariedade, de ajuda. O Brasil se moveu para ajudar o Rio Grande do Sul. É isso. No meio da dor, então, a gente pode se ajudar. Um pode ajudar o outro. E é isso que vai acontecer, então, depois desse lamento coletivo, aonde, imagina, a gente diz que homem, tem alguns homens que pensam que homem não chora, né? Imagina uma igreja inteira dessa aqui, que tem quase 600 cadeiras aqui, vamos imaginar a cena agora, imagina essa igreja aqui lotada, nós vamos tirar vocês, as mulheres só iam ver pelos telões aqui, pelos 3 telões, vocês iam ver, imagina essa igreja cheia de homens, 600 homens dentro dessa igreja, todos eles lamentando por algo que eles perderam, 600 homens chorando, angustiados, muitos deles perderam a esperança, um lamento coletivo, mas no meio dessa dor a gente pode encontrar solidariedade. Quando a angústia chegou para aqueles homens vitoriosos, homens que chegaram na caverna de Adulão derrotados, se tornam homens vitoriosos, mas agora chega o momento de angústia de novo no coração deles. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eles tinham razão para estar amargurados, sim ou não? Lógico que eles tinham. Eles tinham perdido tudo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus, no Senhor seu Deus. Davi e seus homens choram amargamente. A dor da perda das famílias. Momento de confrontação dos homens. Eles falam em apedrejar. Interessante. Eles eram companheiros de Davi, sim ou não? Eles caminhavam com Davi, sim ou não? Eles apoiavam Davi, sim ou não? Pois é. Bastou um momento, uma decisão errada, uma escolha errada. O que está acontecendo aqui? Os homens falavam em apedrejá-lo. Aqueles que eram liderados por ele agora querem se voltar contra ele. Aqueles que ajudavam ele agora se tornam seus acusadores. É aqueles que agora apontam o dedo e dizem: está vendo, Davi, essa situação só está acontecendo porque você nos colocou nessa situação. Às vezes nós fazemos isso, então o rei vai buscar o consolo aonde? Ele vai buscar em Deus. Ele estava profundamente angustiado, a tensão aumenta e os homens falam em apedrejá-lo. Os companheiros agora são seus acusadores. O desespero pode influenciar nossa vida e nossas escolhas. Entenda isso. O desespero, quando nós estamos numa situação de desespero, o desespero pode influenciar a nossa vida e as nossas escolhas. Quando você está numa situação de desespero, a única coisa que você deseja, a única coisa que você espera é que esse problema passe logo, acabe rápido, que você encontre uma solução. Mas entenda isso, quando nós estamos desesperados, isso vai influenciar nossas escolhas e vai influenciar a nossa vida. Só que tem vezes que não dá para mudar. Tem coisas que depois que acontece não tem remédio para consertar. Existe perdão, mas às vezes a gente não consegue voltar e consertar aquela situação que aconteceu. É isso que está acontecendo. A tensão então aumenta e aqueles homens agora que andavam com ele se tornam acusadores dele. Pessoas que andaram conosco, pessoas que nós ajudamos, pessoas que nos ajudaram. Um dia a gente pode voltar as costas para aquelas pessoas ou elas podem voltar as costas para nós. E aquilo que antes era uma grande amizade, sabe aquele negocinho que a gente coloca lá no Instagram, tamo junto, no WhatsApp, bota aquela mãozinha dando só aqui, tamo junto. Tamo junto, até a dificuldade chegar. Tamo junto, até quando? Até a dor, até você fazer uma escolha errada, até você tomar uma decisão precipitada. Estamos juntos até quando? Até o fim? O pastor pregou sobre isso. Até o fim. Temos que estar juntos até o fim. Significado de cativeiro, privação de liberdade, da liberdade, situação de escravo, servidão, escravidão, lugar em que alguém se encontra cativo, prisão, clausura,
Quem não conhece uma pessoa, um familiar ou amigo que esteja vivendo dentro de um cativeiro? Você conhece alguém, você não conhece ninguém que esteja nesse momento vivendo dentro de um cativeiro? Você não conhece ninguém? Talvez dentro da nossa casa tenham pessoas que estão vivendo dentro de cativeiro. Todos nós conhecemos, causando dor, sofrimento, tristeza e angústia para toda a sua casa. Ou você vai me dizer que se alguém na tua família está vivendo dentro de uma cegueira espiritual, dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, dentro de um cativeiro, nós estamos felizes. Ou vai me dizer que toda a família não sofre. Quem tem um filho alcoólatra, a família sofre, sim ou não? Quando você tem um filho que tem problema com drogas, ou um marido, ou uma esposa que tem algum problema, ou que quer sair de casa, ou que está vivendo uma disfunção, isso te incomoda, sim ou não? Se você tem um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, isso te incomoda, sim ou não? Nos incomoda, então isso traz angústia para todo mundo. Uma pessoa na nossa casa, se estiver em disfunção, estiver longe dos caminhos do Senhor, já gera angústia no nosso coração. Uma pessoa. Não precisa muitas pessoas. Agora você imagina 600 homens, cobrando de um único homem. Cadê a minha esposa? Davi, cadê meus filhos? Davi, o que você vai fazer agora? Para onde levar a minha esposa, Davi? Para onde levar os meus filhos, Davi? E esse homem agora tem que ter uma resposta para esses homens que antes eram amigos dele, agora já estão pensando em se levantar com ele, e nós ficamos presos em armadilhas. Muitas armadilhas somos nós mesmos que armamos. Voltando lá no negócio de animais que eu assisto, às vezes alguns episódios são lá abertos, em alguns países é permitida a caça. E eu fico olhando, os caras vão, Marilene, vão montando várias armadilhas, para dependendo do tipo de animal que eles querem caçar, eles vão montando vários tipos de armadilha. E às vezes eles mesmos caem nessas armadilhas e se machucam e se ferem. Então muitas vezes nós estamos presos em armadilhas que nós mesmos procuramos para a nossa vida. É isso que acontece. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Ele vai fazer uma pergunta para Deus. Depois, primeiro eu tenho que perseguir, segundo, eu vou alcançar. E Deus disse a ele, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. A mesma coisa que tinha acontecido em 1 Samuel 23, agora ele vai repetir em 1 Samuel capítulo 30. Ele recebe a resposta de Deus. Esse homem ele vai buscar a orientação de Deus. Ele vai viver numa cidade que Deus não mandou para ele ir para lá. Mas agora ele vai buscar a direção de Deus, ele vai pedir para Deus o que eu devo fazer. Diante desse quadro, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, diante da disfunção que eu estou vivendo hoje, desse quadro totalmente disfuncional que eu vivo, a minha família, a minha história, a minha casa, os meus filhos, os meus relacionamentos, vivendo toda essa disfunção, o que eu devo fazer? Davi, ele vai buscar Deus, ele vai buscar a orientação de Deus. E às vezes nós deixamos para buscar a orientação de Deus depois que tudo já aconteceu. Inverta isso, meu irmão. Comece a buscar a orientação de Deus antes de você tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Mesmo em meio a tensão, dificuldade, busque a Deus antes de você tomar as tuas decisões, antes de você fazer as tuas escolhas. Mas ele recebeu a resposta de Deus, 1 Samuel 38. Partiu, pois, Davi, e ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados, passaram o ribeiro de Bessor. Alguns perdem as forças. Alguns não lutam pela sua liberdade. Alguns desistem de continuar insistindo para viver uma liberdade plena em Deus e param no meio do caminho. Aqui, 1/3 da tropa diz para Davi: eu não aguento mais caminhar, eu não aguento mais lutar, eu não vou mais, eu não vou conseguir. Agora se coloca no lugar dessas outras famílias, essas outras mulheres, quando vem aqueles 400 homens chegando, buscando, lutando por elas, lutando por seus filhos, e agora ficam 200 mulheres e não sei quantas crianças perguntando: cadê os outros? Cadê os outros 200? Cadê o meu pai? Cadê o marido? A mulher perguntando: cadê meu marido? Então muitos perdem as forças, muitas vezes nós perdemos as nossas forças, nós paramos na metade do caminho, desistimos. O problema é grande demais, pastor, essa dor, essa tribulação, esse problema nunca passa. Paramos no meio do caminho. Alguns não chegam, alguns perdem as forças. Você já perdeu a força, você já desistiu em algum momento da tua vida?
esse cara não tem jeito, essa pessoa aqui não tem o que fazer, pode mandar embora. Eu já falei uma, já falei duas, já falei três, o chefe chega e diz assim, não aguento mais esse funcionário, pode dispensar, perdeu a força, desistiu. Não seja os 200 que desistem, meu irmão. Porque Davi ainda foi um rei compassivo, porque os 400 não queriam dividir. Sabe o que os 400 queriam fazer depois que eles conquistaram tudo? Eles disseram, vamos devolver para eles, para os 200 que ficaram, que não foram até o final. Vamos devolver para eles só as mulheres e os filhos deles. E Davi se levanta como líder, não, vocês não entenderam. Eles estiveram conosco até aqui. Nós vamos dividir tudo que nós pegamos de despojo. E Davi não ficou só com o que estava em Ziclag, que era dele. Sabe o que aconteceu? Eles já tinham invadido outras cidades naquela caminhada dos amalequitas. Davi pegou tudo que era dos amalequitas, tudo. Davi trouxe muito mais do que quando ele saiu. Ele trouxe muito mais bens do que quando ele foi atrás. Só que ele disse, não, nós vamos dividir igual com todos os homens. É isso que Davi vai nos ensinar. Nem todos vão conseguir alcançar. Alguns desistem pelo caminho. Eu quero te dizer uma coisa, não seja um desses que vai desistir no meio do caminho. Seja um dos 400 que vai até o final e diz, Deus, eu não vou desistir. Eu vou ficar e vou lutar pela minha família, pela minha história, pelo meu futuro. Eu vou lutar pela minha liberdade. Esses 400 homens foram lutar para a liberdade das suas famílias. Às vezes nós fazemos uma oração e não acontece. Mas a cura não chegou, pastor, a libertação não chegou. Meu irmão, continue orando. Não seja um que vai desistir pelo caminho. Pelo contrário, se levante e diga, eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou insistir, eu não vou desistir. Nós não podemos desistir. Lutando pela liberdade, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Ele recuperou tudo que eles tinham levado, recuperou as pessoas, recuperou suas famílias, recuperou tudo que eles tinham levado, tudo aquilo que os amalequitas tinham pego, tinham sequestrado. Davi foi lá e lutou pela liberdade da sua família, e agora ele volta com todos. Não ficou ninguém para trás. Nada faltou, olha só, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Deus deu vitória para Davi, ele recuperou tudo que tinha sido roubado, tudo que tinha sido sequestrado, recuperou seus bens, nada faltou. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa e vai dizer que vai deixar pela metade? Você acha que se Deus te deu uma promessa de alcançar a tua família, de alcançar pessoas que você ama, você acha que Deus não vai cumprir se Ele te deu uma promessa? A questão é, você vai até o fim? Ou você é um dos 200 que vai desistir no meio do caminho? Estou muito cansado, pastor. Eu estou cansado de orar por essa mulher. Eu estou cansado de orar pela minha mãe. Eu estou cansado de orar pelo meu pai. Estou cansado de orar pelos meus filhos. Meus irmãos, nós temos que ficar firmes e lutar até o fim, lutando pela liberdade. Davi podia ter desistido de tudo e ele seria morto pelos seus homens. Lembra quando os homens pensaram em apedrejar Davi? Se Davi não se levanta como líder para consultar a Deus, o que vocês acham que ia acontecer com Davi se Davi ficasse ali olhando aquela situação e dizendo, eu não sei o que nós vamos fazer. Se Davi não se levanta e vai buscar a Deus, sabe o que ia acontecer com Davi? Provavelmente aqueles 600 homens iriam matar a Davi. Era isso que ia acontecer. Era isso, então ele não desiste, ele podia ter desistido, mas ele seria morto pelos seus homens. Davi consultou ao Senhor, foi atrás dos amalequitas, Deus deu a vitória, tudo foi restituído por Deus, o que tinha sido roubado, lutando pela liberdade, mas Davi lutou pela liberdade. Ele reconheceu que errou. A questão não é se nós vamos errar, entenda isso, a questão não é se eu vou errar ou se você vai errar. A questão é que quando nós errarmos, nós temos que confessar e abandonar os nossos erros e nos voltarmos para Deus, porque nós vamos errar. Em algum momento da caminhada nós vamos falhar. Davi era um homem experiente, mesmo assim ele falhou, ele errou, ele deixou a sua casa totalmente sem proteção. Ele deixou uma cidade inteira desprotegida. Imagina Curitiba inteira desprotegida. Imagina o bairro onde você mora desprotegido, imagina o prédio onde você mora lá com 80 famílias desprotegido, imagina as portas do teu apartamento, do teu prédio todas abertas agora, e você sem segurança nenhuma, sem segurança, as portas, ou lá na tua casa, imagina a tua casa agora sem muro, sem grade, sem janela e sem portas,
tudo desprotegido, e você vai se deitar daqui a pouco para dormir. Você ia dormir tranquilo, sim ou não? Não ia. Muitos de nós iam ficar de guarda na porta. É isso que aconteceu. Davi deixou a cidade desprotegida, mas Deus vai restaurar tudo, lutando pela liberdade. Davi vai lutar pela liberdade. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Salmista, Salmo 86, 7. Eu quero te dizer 3 coisas. Primeira coisa, a angústia vai vir. Em algum momento da tua vida, eu e você, em algum momento nós vamos ficar angustiados. A angústia virá. Quando ela vier, porque ela vai vir, busque a Deus. Quando a angústia chegou no coração de Davi, Davi foi buscar a Deus. Quando vier a angústia, busque a Deus. Porque Deus vai te responder. Deus respondeu Davi, Deus vai nos responder e Deus quer te responder nessa noite. Quando a angústia virá, porque ela vai vir, busque a Deus. Não se esqueça disso. Deus, Ele tem resposta para mim e para você. Lutando pela liberdade, Davi vai lutar pela liberdade. E depois ele vai estar liberto de todas aquelas cinzas do passado. Davi vai se libertar de toda aquela cinza que ficou daquela destruição. Às vezes, Deus precisa levar cada um de nós para uma Ziklag incendiada. Às vezes Deus vai nos levar para uma cidade em ruína, porque Ele quer queimar o passado para avançar para o futuro. Às vezes você vai precisar queimar o teu passado, queimar pontes com o passado, para que você possa avançar para o futuro que Deus tem para você. A pergunta que eu quero te fazer, a tua Ziklag já foi incendiada? Ou você ainda está segurando aqueles restos? Você ainda está com aquele fio de esperança? Mas no passado era melhor que o presente que eu estou vivendo hoje, pastor. O meu passado era melhor. Meus irmãos, hoje é tempo da gente incendiar aquilo que Deus falou que é para a gente deixar. Sabe por que essa cidade pode ter sido incendiada? Porque Deus nunca mandou Davi estar naquele lugar. Talvez você esteja vivendo um momento da tua vida nessa noite, em que Deus nunca falou para você estar nesse lugar que você está agora, mas você decidiu estar. E esse momento é o momento que a gente tem realmente para incendiar. Deus vai restaurar toda a cinza do seu cativeiro. Deus, Ele quer restaurar toda a cinza que ficou. Olha agora, pense agora no teu passado. Abandone o teu passado. Quero convidar todos vocês, fique de pé. Eu sei que Deus falou com você, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Rapidamente, enquanto o louvor está tocando aqui, saia do teu lugar. Vem aqui dizer para Deus nessa noite que você quer queimar alguma coisa. Eu não sei qual é a Ziklag que você tem que queimar não, meu irmão. Mas eu sei que tem coisas na tua vida que você precisa nessa noite deixar. Saia do teu lugar. Pastor, eu já queimei, pode todos vir bem à frente. Pastor, eu já queimei, então agora você vai tirar as cinzas do que ficou queimado aí. Se você já queimou pontes do teu passado, agora é hora de você limpar esse lugar, tirar essas cinzas que estão lá. Deixe isso para trás, não deixe mais isso dominar a tua vida. Se você ainda não incendiou essa Ziklag, toque fogo agora, meu irmão. Queime essas pontes do teu passado. Coisas do teu passado não vão te levar para nenhum lugar. Você não vai conseguir mudar o teu passado. Mas eu fui machucado, pastor, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui esquecido, eu fui deixado para trás. Pois é, isso aconteceu no teu passado, meu irmão, mas agora se liberte desse passado, porque senão você vai continuar preso em Ziklag. Ziklag já foi incendiada, e você agora está andando em cima de cinzas, e você quer restaurar algo que Deus disse, eu não vou restaurar, eu já queimei isso na tua vida, e você está querendo levantar algo que Deus disse, não para você. Se você já incendiou, limpe agora as cinzas, tire toda essa cinza agora. Hoje é noite de você jogar fora toda aquela cinza do passado. Libere essa Ziklag do teu coração, meu irmão. Libere pessoas do teu coração que você não consegue perdoar. Mágoas, tristezas, dores que você carrega, sofrimentos, angústias, que você diz, eu não vou liberar. Libera isso, meu irmão. Libere perdão para pessoas. Queime todo esse teu passado de dor, de sofrimento, de tristeza e de angústia. Pare de ser um homem bruto. Pare de ser uma mulher rixosa. Pare de reclamar. Pare de esperar apenas que Deus liberte. Deus já te libertou. Pelo sangue de Cristo nós já fomos aceitos. Hoje é tempo da gente chegar e buscar e lutar pela nossa liberdade, pela nossa libertação. Lute,
Entre em favor. Se você já está, entre por alguém que você ama. Profetize agora, lance uma palavra de fé sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Lance uma palavra de fé sobre pessoas que você ama. Diga: eles não estão aqui, mas eu creio que eles estarão aqui em breve. Eles estarão comigo adorando a Deus, cultuando a Deus. Queime esse passado de dor, de sofrimento. Pare de lamuriar em cima do teu passado. Comece a olhar para o presente, comece a vislumbrar um grande futuro em Deus, que Deus quer te dar. Arranque essa cinza, limpe, deixe tudo pronto para a manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Vamos orar. Te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo. Entregue esse passado. Que Entregue agora no altar de Deus. Te entrego tudo. Entregue esse passado de humilhação. Receba tudo. Entregue agora os teus medos. Entregue agora as tuas aflições. Entregue agora. Entrego tudo. Diga para Deus onde está doendo, meu irmão. Diga para Deus aonde você está sentindo dor, onde está inflamado, onde está infeccionado na tua vida. Diga para Deus. Te entrego tudo. Entregue tudo aqui no altar. Até a última gota de suor, até a última gota de sangue. Entregue aqui nesse altar para Deus. Mas diga para Deus que você não quer sair daqui nessa noite sem ser transformado pelo Espírito de Deus, sem ser tocado pelo Espírito de Deus. Você não quer mais carregar esse peso. Entregue tudo para Deus agora. Tudo que existe dentro do teu coração, Deus quer transformar, Deus quer te dar algo novo. Deus não quer te dar uma Ziclag, Ele quer te dar uma cidade nova. Ele quer te dar uma história nova. Ele quer te dar um futuro glorioso, cheio da presença de Deus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Bati um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba de um bom perfume. Vamos orar. Feche teus olhos. Ore com fé. Ore com ousadia. Ore com esperança, com expectativa em Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus. Decidimos nessa noite entregar tudo diante do Senhor. Pai, nós queremos queimar agora, Pai, todas as pontes do nosso passado, Deus, de dor, de derrota, de fracasso, de angústia, de dor, de sofrimento, Pai, todo o nosso passado de derrotas. Nós queremos agora deixar tudo isso aqui nesse altar, Pai. Queremos viver um novo tempo com o Senhor. Queremos limpar as cinzas do nosso passado. Queremos queimar a nossa Ziclag. Queremos queimar o nosso passado de derrota, de fracasso, Deus. Ele não vai mais nos dominar. Ele não vai mais dirigir os nossos passos, a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. Não. Nós saímos daqui libertos. Nós decidimos nessa noite, Pai, lutar pela nossa liberdade. A liberdade em Cristo Jesus que o Senhor já conquistou na cruz para cada um de nós. Então, Pai, toda vergonha, toda humilhação, toda dor agora, nós descemos agora em nome de Jesus. Saia da minha vida e não volte nunca mais. Eu quero limpar, Senhor, todas as cinzas que ficaram agora, Deus, para que isso não venha mais a me atrapalhar, me embaraçar. Não, eu quero estar com meu coração, Pai, limpo, purificado, santificado, Deus, para viver algo novo com o Senhor nessa noite, algo transformador da graça e do amor do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém.